Pode tudo num debate político? Olá, eu sou Marco Garcia, advogado societário com mais de 10 anos de experiência e também carece que eu fiz um mestrado sobre liberdade de expressão na Universidade de Luxemburgo e hoje eu vou falar sobre o que aconteceu ontem. Então, na noite de ontem, se você acompanhou as notícias, você deve ter visto que o candidato à prefeitura aqui de São Paulo, José Luiz da Atena, ah, já estava de pé, né? Ele deu uma cadeirada no candidato à prefeitura Pablo Marçal, faz o M, depois de uma série de altercações verbais que eles estavam mantendo um debate ontem político que aconteceu na Rede Cultura. Então, qual que foi o contexto? Hoje a gente vai discutir os limites da liberdade de expressão. Então, pode tudo? É lícito o que o Pablo Marçal fez? É lícito o que José Luiz da Atena fez? Ambos estão errados? Ambos estão certos? Tudo é permitido dentro de um debate político? Vamos primeiro ao que aconteceu, né? Então, é passada a palavra para o candidato José Luiz da Atena, em certo determinado momento do debate, se não me engano, no segundo bloco. E da Atena fala: olha, eu não vou perguntar nada para o Pablo Marçal, porque esse cara aqui está me ofendendo há muito tempo. A melhor forma de pergunta, ele fala enfim, de um jeito assim, é eu ficar em silêncio. Eu não vou falar nada para o Pablo Marçal. E aí é passada a palavra para o Pablo Marçal em 1 minuto fazer a réplica sobre a não pergunta do José Luiz da Atena. E aí Pablo Marçal não desperdiçou a oportunidade. Ele falou, e eu cito, ele decide usar o tempo, né, claro, para criticar o Datena. E eu cito: Datena, homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Tem alguém aqui que é Jack o estripador, não o estuprador, mas tudo bem, é compreensível o Paulo Marçal se equivocar também nisso. Está tirando onda, apoiando censura, você Datena, mas alguém que responde por assédio sexual. Então ele trouxe essa acusação de 2019 de assédio sexual da Atena, inclusive que ele chama de da pena, né? Fala da pena. Queria que você pedisse para mulheres pelo processo que você corre, só ir no Google e digitar esse processo vocês vão ver que você está pagando milhões pelo silêncio dessa mulher. Eu nem falaria isso, mas como você está me tratando como um idiota, pegue uma pergunta de um idiota como eu, ele fala, e peça perdão para todo o eleitorado feminino do Brasil. E, enfim, ele segue um pouco o trecho que ele segue, não compensa falar aqui. Datena, então, na resposta, ignora completamente o assunto e acusa o Pablo Marçal de ser um ladrãozinho de banco. Aí Pablo Marçal responde, e eu cito mais uma vez: o Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Estou abrindo aspas, tá? Eles todos têm marqueteiros, gastam milhões e ficam inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber, que hora que você vai parar. Você não respondeu a minha pergunta. A gente quer saber. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e você falou que queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Aí a fala dele é cortada por uma cadeirada que ele recebe do Datena. E na sequência, como todos sabem, né, o Datena é expulso do debate, o Marçal decide se retirar não se sentindo bem, e o resto é história, a gente ainda tá na segunda-feira, não aconteceu tanta coisa do que isso aconteceu umas 15 horas atrás no máximo. Bom, então o que eu quero falar sobre hoje é quais são os limites da liberdade de expressão, e tem uma pletora de coisas que vale a pena a gente analisar aqui, então vamos tratar coisa por coisa. Na primeira, o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é um direito fundamental, é óbvio, ele envolve a capacidade de você compartilhar e receber informações e opiniões, ir atrás de informações, ideias, enfim, se expressar da forma como lhe bem aprouver. Qual que é o limite básico da liberdade de expressão, que é um direito fundamental? O primeiro limite mais evidente é quando ela conflita com outros direitos fundamentais. E o direito fundamental que mais colide com a liberdade de expressão é o direito à honra. A honra em sua acepção objetiva. A honra social, não o que você acha de si mesmo, mas sobretudo o que a sociedade acha de você, a sua honra em sentido objetivo. E a reputação, a dignidade humana são as colisões costumeiras do direito à liberdade de expressão. E aí no direito à liberdade de expressão vale a máxima de que o seu direito ele se encerra quando inicia o direito de outrem. Agora,
Isso seria fácil, olha. Então, eu estou falando aqui em abstrato, tá? Eles colidem, mas o que a gente tem que analisar? E, sobretudo em solo europeu, tem um conjunto enorme de critérios para analisar se uma expressão ela é lícita ou ilícita. E eu vou tentar me guiar por alguns deles para trazer um pouquinho de luz ao nosso debate, sobretudo pelo fato de que o Brasil adota o modelo europeu de regulação de liberdade de expressão, que, enfim, confronta com o modelo americano, que liberdade de expressão é um direito preferencial, etc. Então, assim, a gente está bem afiliado ao direito europeu e de onde nós bebemos da nossa fonte legislativa para regular o direito de liberdade, o direito à liberdade de expressão no Brasil como tal. Então, quais são essas guias e como a gente pode se guiar pelos, enfim, os limites usuais do direito de expressão? A primeira coisa que a gente precisa analisar é: trata-se de uma informação ou de uma ideia? Não é a mesma coisa? Não. Tem uma diferença fundamental entre informações e ideias em relação à liberdade de expressão. A primeira delas é que, e é mais importante, é que informações são falseáveis. Você pode negar uma informação. Eu não estava ali, eu não fiz isso. Ao passo que ideias não são falseáveis. Uma ideia, por exemplo, vamos dominar o mundo. Seria legal se a gente dominasse o mundo. Essa é uma ideia, eu não consigo falar. Posso falar no máximo, não seria legal, né? Mas é uma ideia, assim, de, sei lá, ideia comunista. Vamos tomar os meios de produção, o povo tudo produz, aí tudo pertence. Isso é uma ideia, você não consegue falsificar essa ideia. A passo que uma informação é: você cometeu tal ato, se eu não cometi tal ato, eu consigo me valer da exceção da verdade e provar que você está errado. A gente está aqui num ambiente de informações ou ideias, a gente precisa analisar a fala. E a fala me leva a crer que o Pablo Marçal está passando informações. Ele diz que o candidato José Luiz da Atena é responsável por um crime em tese que está previsto no artigo 225 do Código Penal, que é o crime de assédio sexual, que tem como redação, e eu cito, eu falei 225, não, desculpa, 216A. Cito: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Isso está na seção atinente aos crimes contra a liberdade sexual do nosso Código Penal. Então, a gente precisa analisar, para entender a fala, qual que é o crime em tese. Então, a gente precisa relatar para vocês o que o Datena está sendo acusado de por meio dessa fala do Pablo Marçal. O que acontece é que em janeiro de 2019, uma jornalista da Band, chamada Bruna Drews, já está afastada da Band, relata publicamente que ela teria sido alvo de assédio sexual pelo Datena em um encontro que aconteceu no centro de um bar no centro de São Paulo, no qual Datena teria, não sei qual que é a palavra mais apropriada, mas teria dirigido a ela um conjunto de asserções nitidamente sexuais. Eu peço talvez a gentileza para o editor colocar aqui na tela algumas, mas em resumo, ele teria falado, entre outras coisas, que essa jornalista não precisava emagrecer porque, abre aspas, ela já era muito gostosa, fecha aspas, e que o Datena achava que, abre aspas, era um desperdício, fecha aspas, que essa profissional, abre aspas, namorasse uma mulher, fecha aspas, e algumas outras asserções um pouquinho mais graves ainda do que essas. Bruna teria, pelo que eu consegui resgatar da história, né, então estou me filiando a informações públicas aqui, teria consultado um advogado que teria dito a ela que, olha, espera um pouco, vamos trazer um pouco mais de provas e consolidar mais a situação. Ela teria concomitantemente feito um relato aos recursos humanos da Band, que falou para ela ficar em casa, descansar, e 6 meses depois ou 7 meses depois dos ocorridos, quando já tinha esvaído em branco o prazo de apresentação da queixa por crime contra a liberdade sexual, ela teria tornado pública essa informação. E ao tornar pública essa informação, ela, ao mesmo tempo, ingressou logo depois com uma demanda trabalhista contra a Band, mas ela foi processada civilmente pelo Datena por danos morais, pelo fato de que o Datena sentiu que a sua honra objetiva estava sendo atacada. E o que acontece? Aparentemente, ela relata, Bruna, que o inquérito foi... Eu não falo inquérito, mas que o processo foi arquivado. Eu não consegui encontrar nenhuma prova. O meu melhor palpite é que ela sequer prestou a queixa-crime. Porque hoje em dia, o crime de
A assédio sexual é uma ação pública penal incondicionada. Isso significa que se a vítima presta a queixa-crime, é obrigatório que o Ministério Público leve o caso à frente. Isso foi uma mudança que aconteceu até recentemente, foi em 2018 que isso aconteceu no Brasil, no qual anteriormente esse crime era uma ação pública penal condicionada à representação da vítima. Era preciso que a vítima não só prestasse a queixa-crime, mas também confirmasse o interesse dela no prosseguimento da ação, da investigação e posteriormente da ação penal. Como isso mudou e os fatos ocorreram em 2019, já estava regulamentado, eu pesquisei aqui, já tinha dado tempo da vacância legislativa. Então, já era um crime de ação penal pública incondicionada. Então, das duas, uma. Ou ela sequer chegou a prestar a queixa-crime, ou ela prestou a queixa-crime e não se verificaram indícios de autoria e materialidade suficientes para levar a queixa-crime à frente. Então, teria sido arquivado, nesse caso, o inquérito. De uma forma ou de outra, relata Bruna Drews que ela teria se visto num estado mental péssimo, muito deplorável, no qual ela estava sendo processada pelo Datena. E para se livrar, relata ela, desse processo, ela teria assinado a defesa que o Datena falou ontem, a escritura pública se retratando. Então, diz essa escritura pública o seguinte, eu cito na parte relevante, né? Então, a presente se trata de uma retratação em razão de processo judicial, no qual afirmei ter sido vítima de assédio sexual em transmissões do programa de televisão Brasil Urgente da emissora Band, em confraternização ocorrida em 7 de junho de 2018. Então, o fato do assédio acontece em junho de 2018, o tornar público a informação acontece em janeiro de 2019, um pouco mais de 6 meses, ou no limite dos 6 meses. Ainda, e 6 meses é o limite de decadência para prestar queixa-crime nesse tipo de crime em tese. Bom, então a partir desse relato dos fatos, aonde a gente chega na nossa análise? Bom, a gente começa a nossa análise com as palavras do professor Pier Paulo Cruz Bottini, que foi meu professor na Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, professor de Direito Penal. Cita o professor em uma entrevista: o direito penaliza aqueles que usam da palavra escrita ou verbal para desgastar a honra alheia, abrindo-se uma exceção nas críticas a pessoas públicas, em especial autoridades, caso em que mesmo declarações ácidas, profundas e impiedosas são admitidas, desde que não revelem na imputação falsa de crimes ou em declarações inverídicas sobre fatos desabonadores. Então, bom, como a gente falou do relato dos fatos, a declaração que o Marçal faz, ela tem uma base factual em relação ao crime em tese dos 216-A do Código Penal sobre assédio sexual. Quando o Paulo Marçal, sobretudo na sua segunda fala, se excede e passa a chamar Datena de estuprador, não tem uma base factual própria para o crime de estupro, nem em tese, não é disso que Datena está sendo acusada. Seria razoável que algum leigo confundisse as figuras típicas penais do assédio sexual com estupro? Seria. Então, nisso é uma bola dividida. Marçal claramente se excede ao chamar a Datena de estuprador. Agora, talvez essa declaração não seja caluniosa, tenha uma base factual. Porque o dever de Pablo Marçal aqui não é relatar 100% da verdade. Ninguém tem o dever de relatar 100% da verdade. Mesmo jornalistas têm o dever de relatar a verdade da melhor forma possível, se valendo de fontes que são confiáveis, fazendo a sua pesquisa. Para o homem médio, isso também se aplica. E Marçal, com certeza, entra na definição de homem médio. Nesse caso, o dever que ele tem é de perscrutar as fontes, de ir atrás da informação. Ele foi atrás da informação, ele descobriu esse fato que claramente é desabonador, mas Datena ao mesmo tempo é uma autoridade, era um debate público. E essa fala, ela pode contribuir, ainda que em tese, para o debate público. Ela é um tema de preocupação pública, porque um futuro prefeito da cidade de São Paulo que tenha um passado de crimes sexuais, em tese, ele é uma pessoa que, enfim, talvez esteja desabonada para exercer esse ofício público. A gente precisa confiar nos nossos representantes. Então, assim sendo, esse tema ele contribui para o debate. Ah, mas é um golpe baixo, mas é um ardil? Sim,
eu concordo, eu entendo que sim, mas ao mesmo tempo eu defendo muito profundamente a liberdade de expressão, mesmo para falas que podem ser desabonadoras. A liberdade de expressão ela protege até a estupidez, desde que essa estupidez tenha uma mini base fática, porque o oposto é terrível, o oposto é a censura, é o você não poder exprimir a sua, enfim, não poder exprimir, não conseguir falar, porque você é censurado de forma prévia ou posterior. Então, a liberdade de expressão ela é construída, erigida sobre essa base. Nem todo mundo, sobretudo num ambiente acalorado de debate, vai falar da sua melhor expressão, vai acertar as palavras. Olha, na verdade, estou falando do crime em tese do 216A, não 225, candidato José Luiz da Atena. Não, isso não vai acontecer. Assim, a gente tem, de um lado, um excesso que talvez seja tolerável pelo fato de que são duas figuras públicas no ambiente de um debate eleitoral, que ainda prevê o direito de resposta imediato, que poderia ter sido exercido, mas não precisava, porque estavam debatendo um ao outro e tiveram tempo, que também pode ser exercido mediante o direito de resposta posterior em campanha pública, nas propagandas partidárias, ou talvez por escrito, o que fosse. O ponto que é isso. O Marçal talvez se exceda um pouco, mas muito provavelmente esse excesso dentro de um debate eleitoral é autorizado. Agora, a resposta para uma fala impiedosa, desabonadora ou até estúpida é a contrafala. É a liberdade de expressão em sentido contrário, é desautorizar a pessoa, falar, olha, você está equivocado, a sua pesquisa está incorreta, porque a moça se retratou, ela reconheceu que era um ambiente de brincadeira, etc. Os argumentos que o Datena quisesse formular, não preciso concordar com ele, mas em relação ao que ele teria que defender, não é minha função também. O ponto é que ele deveria ter falado. A partir do momento que ele levanta, pega a cadeira e dá uma cadeirada no Pablo Marçal, ele esgota qualquer possibilidade de conversa, porque a brutalidade se inicia quando se encerra a expressão. Agredir alguém nunca é uma expressão, nunca. Inclusive, o principal limite histórico da liberdade de expressão é quando aquela expressão incita a violência. Se ela incita a violência, ela não é uma expressão protegida. Se aquela expressão é a violência, é o agredir o candidato ou ex-adverso, aquilo nem é expressão. Isso não é expressão propriamente dita. Então, evidentemente, o candidato José Luiz da Atena se excede quando ele agride alguém em resposta a uma fala que ele considerava injuriosa. E aí, como consequência, né, você tem de um lado o Datena poderia ter, em tese, o direito subjetivo a abrir uma queixa-crime por crime de calúnia, né, que é imputar falsamente um crime a alguém, no caso, o crime de estupro. Em relação ao Pablo Marçal, ele poderia apresentar essa queixa-crime, ao mesmo passo que Pablo Marçal teria uma queixa-crime possível contra José Luiz da Atena em relação ao crime de lesão corporal, leve, grave, qual seja enfim, a extensão do dano corporal que sofre Pablo Marçal em relação à agressão. Percebam, em nenhum momento estou apoiando a fala do Pablo Marçal. Estou defendendo que ele tem direito a falar. Ele tem direito a falar mesmo coisas que são desabonadoras e que estejam dentro de um ambiente mínimo de diligência. A diligência mínima foi feita. Resgatou-se uma história de 5 anos atrás, o que nem é tanto tempo, mas foi-se procurar informação. Ele se excede ligeiramente quando ele se equivoca em relação ao tipo penal que José Luiz da Atena está sendo acusado naquele caso. Quando ele fala estupro, não o assédio sexual, muito embora a queixa-crime pudesse, talvez, durante o inquérito, ser alterada para o crime de estupro, se foi isso que aconteceu. Não estava lá, estou me guiando por informações estritamente públicas. Ao passo que Datena, quando agride Pablo Marçal, encerra qualquer possibilidade de conversa, encerra qualquer forma de expressão. Se retrucar a expressão de outrem é agredir, não existiria liberdade de expressão, não existiria democracia, não existiria sociedade que funcionasse. Então, essa é a minha visão sobre o caso. A liberdade de expressão tem como limite clássico o direito de outros, sobretudo a proteção à honra em sua modalidade objetiva. Mas, ao mesmo passo que a liberdade de expressão não pode ofender o direito de outros, quando estamos num debate público acalorado entre figuras públicas e temas de interesse social, essas nuances são cada vez mais elásticas, porque é necessário que as pessoas falem o que elas pensem,
num debate público, justamente, mesmo que desabone terceiros, justamente porque esses temas são de interesse público. E, ao meu ver, apesar da forma que foi feito, apesar da, enfim, a forma, sobretudo, é o que incomoda, das palavras que foram utilizadas, esse tema ele contribui ainda que em tese para o debate público. E ele não pode ser retrucado com o uso da violência. Com isso, eu me despeço. Espero que esse vídeo tenha agregado um pouco a você. Se você gostou desse vídeo, olhe os demais vídeos aqui no nosso canal. Um abraço e até logo!